Olá, professores e professoras, como vocês estão? Meu nome é Gabriela, sou professora de Língua Portuguesa e Literatura aqui da CETEC Capacitações e estou acompanhando vocês na capacitação sobre o componente curricular Laboratório de Processos Criativos. Nesse vídeo, a gente vai ver um pouquinho de como o componente foi pensado para a nossa instituição, aqui no Centro Paula Souza, tá bom? Então, a gente vai ver um pouquinho o nosso currículo, vai falar um pouquinho da metodologia e de possibilidades temáticas para a gente desenvolver nos objetos de conhecimento. Então, vamos lá. Laboratório de Processos Criativos na Prática. Aqui nesse slide, a gente tem algumas informações do nosso currículo que vocês já conhecem, né? Então, a gente tem aí as competências pessoais, socioemocionais, que estão em todos os currículos, então é padrão para todos os cursos, né? Então, independente do eixo tecnológico, teremos essas competências socioemocionais, evidenciar a percepção estética, demonstrar empatia em processos de comunicação. Na sequência, a gente tem aí, ó, valores e atitudes, que dependendo do curso, vai variar um pouco, né, essa lista, mas aqui eu consegui colocar todas, tá? Então, os valores e atitudes aqui, essas listadas são as que aparecem em todos os currículos, que vocês também já conhecem. Na sequência, a gente tem as orientações, que também serão comuns a todos os currículos, tá bom? Então, independente do eixo tecnológico, teremos essas orientações. Então, aí, grifado, a gente tem, ó, divisão de tarefas, organização de recursos, construção de veículos criativos de comunicação e mídias, levantamento de recursos e ações necessárias para a consecução de projetos, construção de soluções de problemas e prototipação. Eu li só o que está grifado, porque vocês já conhecem essas orientações e essas indicativas, elas serão a base para a gente pensar no nosso planejamento, né, no nosso planejamento de trabalho dentro desse componente, tá bom, pessoal? Por isso que eu estou passando bem rapidamente por essa parte do currículo, porque é um documento que vocês já leram, já discutiram entre os pares, entre os colegas. Então, aqui eu só estou dando uma pincelada. Na sequência, também trago ainda um pouco do nosso currículo, que a gente vai ter objetos de conhecimento, né? Então, nós temos aí duas temáticas grandes que dá para a gente ilustrar com diversos exemplos, né? De como a criatividade, ela move o mundo, de como a criatividade transforma o mundo, né? Nós temos aí o pensamento criativo e o conceito de criatividade. E aí, nesse momento, é possível trazermos vários exemplos para sair um pouco só ali da aula temática ou da aula meramente expositiva, tá bom? Agora, a gente tem as etapas do pensamento criativo. E aí, pessoal, essa etapa é o que interessa aqui nesse vídeo, porque a gente vai falar muito da metodologia Designer Thinking, que é o que a gente propõe para esse componente curricular, tá bom? Então, no nosso currículo, a gente tem a indicação das seguintes etapas: preparação, incubação, iluminação e verificação. E aí vocês vão ver que essas etapas, elas casam direitinho com as etapas do Designer Thinking, que é uma metodologia que a gente vai indicar para o componente curricular. Na sequência, eu trouxe para vocês aí um material que vocês já viram no módulo anterior, que fala um pouquinho do Designer Thinking, né? Que é uma metodologia ativa. E por que a opção por essa metodologia? Porque ela vai fazer com que os estudantes procurem ali no seu contexto, né, no seu dia a dia, problemas que precisam ser solucionados a partir da criatividade, tá? Então, por isso que a gente faz a indicativa dessa metodologia. É claro que aí, professor, você vai utilizar a metodologia que você julga e entende que seja mais adequada. Mas aqui o Designer Thinking, ele dá
uma roupagem mais moderna, e a gente consegue desenvolver várias atividades com os alunos dentro da perspectiva das metodologias ativas, tá bom? Então, como vocês já viram esse material, eu vou passar para o próximo slide. Esse também vocês já conhecem, né? Então, alguns dos princípios do Designer Thinking. A empatia, que é importante, né? A gente trabalhar com os nossos estudantes. A colaboração, a criatividade e o otimismo. Ali tá faltando uma letra, mas tudo bem. E o otimismo. Esse material vocês já viram, né? Então, a partir desses princípios é que os alunos vão construir os seus projetos para trabalhar em sala de aula, tá bom? Aqui no próximo slide, que vocês também já conhecem, tem ilustrado as etapas do Designer Thinking, e ao lado a gente vê as etapas do pensamento criativo que foi proposto no nosso currículo. Então, a gente tem empatizar, definir, idear, prototipar e testar. Se a gente compara com as etapas do pensamento criativo proposto no nosso currículo, tem muita semelhança. Por isso que é interessante a gente trabalhar dentro dessa metodologia, porque a gente vai conseguir alinhar muito do que é proposto dentro do currículo para esse componente curricular, tá bom? Na sequência, pessoal, a gente vai ter as etapas do processo criativo. Então, os professores da CETEC CAP, né, construíram um percurso metodológico dentro dessas etapas do Designer Thinking para o nosso componente laboratório de processos criativos. Então, eu coloquei para vocês aí a capa do material de orientação da CETEC CAP, que vai estar disponibilizado no Moodle, tá? E esse material ele pode ser um norte na hora da organização do nosso plano de trabalho docente, né? Então, ele vai trazer essas etapas que eu vou apresentar para vocês nesse momento, tá bom? A gente começa a etapa do processos criativos, né? Com preparando a terra. Então, vocês vão ver que dentro do percurso formativo proposto para esse componente, a primeira etapa vai ser preparando a terra, estímulos criativos. O que é a ideia nesse momento? Aguçar o olhar e a reflexão dos estudantes para a sociedade de uma forma geral. Para a gente pensar nessa reflexão dos estudantes em relação ao seu contexto, para eles terem esse olhar mais inquietante para o que cerca, né? A gente tem algumas linhas temáticas, e essas linhas temáticas elas podem entrar dentro do objeto de conhecimento. Então, a gente tem a criatividade e as mudanças na sociedade, a curiosidade transformada em ciências, as expressões e linguagens artísticas como manifestação da inovação. O que a gente pode fazer? Dentro dessas linhas temáticas, a gente pode propor que o aluno reflita ou pense em alguma problemática do dia a dia dele a partir dessas linhas. Então, se eu estou a criatividade e as mudanças na sociedade, eu posso trazer este contexto para a escola e ver como que o aluno, a partir desse contexto, ele consegue perceber alguma problemática, né, alguma questão que é latente ali ou na escola ou na comunidade dele, para que essa questão seja resolvida. E aí a gente indica também como metodologia, né, ferramentas de autoconhecimento, escutativa, rodas de conversa e estímulos criativos. Aqui, estímulos criativos pode ser dos mais diversos, desde ouvir uma música em grupo, na sala e discutir, levar um texto literário para que eles leiam, assistir um documentário, filmes. Então, esses estímulos criativos seria uma sequência de atividades para que os alunos fizessem fruições artísticas, e aí as mais diversas possíveis. E aí, pessoal, a gente, para auxiliar nesse primeiro momento, né, lá no Moodle, eu vou disponibilizar para vocês alguns temas, né, para complementar essas 3 linhas temáticas, que vocês podem utilizar para planejar a sua aula, tá? Então, são temas variados que vão fazer uma relação com as diferentes áreas do conhecimento. Então, a gente vai ter temáticas dentro das ciências humanas e sociais, dentro das linguagens, dentro das ciências da natureza e da matemática,
né, que o professor que estiver agora, né, lecionando aí no componente curricular, Laboratório de Processos Criativos, ele pode pegar um desses temas para fazer o planejamento dele, tá? Então, como a gente tem lá no nosso currículo algumas indicações, né, de metodologias, essas temáticas, elas vão, na verdade, complementar o currículo, tá? Então, eu vou deixar disponibilizado para vocês lá no Moodle essas temáticas, tá? Esse rol de temas, para que a gente consiga complementar, então, a partir de objetos de conhecimento do nosso currículo, tá bom? E aí, voltando no próximo slide, eu trago também aqui os objetivos de desenvolvimento sustentável, que é uma possibilidade também na hora da gente estar pensando em o que a gente vai trabalhar com o aluno em laboratório de processos criativos. A gente pode eleger um desses objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, e a partir dele a gente pode planejar nossa aula, né? Então, objetivo 5, igualdade de gênero. Dependendo, às vezes, do curso que a gente está dando aula, a gente já vê na sala de aula, principalmente quando são cursos, né, de eixos voltados para exatas, que a gente não tem uma igualdade de gênero, né? Então, a gente tem cursos que são majoritariamente mais masculinos ou femininos. Então, por quê? Né? Será que tem alguma questão nisso? Será que é só uma questão cultural ou não? Será que esses estudantes, depois, quando vão para o mercado de trabalho, em razão do gênero, vai sofrer algum tipo de dificuldade? Então, já pode ser uma questão que a gente pode eleger para pensar no nosso projeto, né, dentro do componente. E aí eu trago para vocês também no próximo slide temas contemporâneos transversais da BNCC, que são vários temas, né, são áreas bem abrangentes, e aí a gente tem também essas temáticas que vão passar por todas as áreas do conhecimento, que é uma possibilidade também, tá bom, pessoal? E aqui no próximo slide, a gente tem as etapas do processo criativo. Então, para a gente começar essas etapas do processo criativo, que aí é quando o aluno vai, de fato, desenvolver o projeto dele, a ideia é que lá na primeira etapa dos estímulos criativos, o aluno já tenha um contexto pré-determinado. Por isso que eu trouxe para vocês tanto os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável, quanto aquelas temáticas iniciais, aquelas 3 linhas, e também comentei com vocês que no Moodle vai ter outras temáticas. Porque para o aluno entrar nessa etapa, né, vocês percebem que ela está dividida em 3 tópicos: plantar, germinar e colhendo frutos. Para o aluno entrar aqui, é interessante que a gente já tenha definido com ele qual que é o contexto. É importante, pessoal, que o aluno já tenha na sua visão qual vai ser o contexto. Porque se a gente não trazer já essa problema, não o problema que o aluno vai pesquisar, mas esse contexto geral, vai ficar um pouco difícil na hora do planejamento do projeto, né? Então, se eu já tenho uma temática, um contexto pré-definido, eu consigo, neste momento em que o aluno vai de fato fazer o planejamento do projeto dele, ele já consegue entender qual que vai ser o caminho que ele vai percorrer, tá? Porque aí, a partir desse contexto, então, eu vou pegar novamente o exemplo da igualdade de gênero. Então, se eu já começo a puxar meu aluno para esse contexto, quando ele vai investigar o problema, ele já sabe que vai ser um problema que vai estar alinhado dentro da igualdade de gênero, né? E aí a gente traz isso para o contexto da escola. Então, de repente, esse aluno ele pode verificar se ele tem professores, se é majoritariamente mulheres ou homens, se no curso técnico é mais homens ou mulheres, né? Se na escola a gente tem uma comunidade mais de homens ou mulheres. Enfim, a gente pode dar vários desdobramentos para que os alunos comecem a pesquisar esse problema, mas é muito importante, inicialmente, a gente já definiu o contexto. Definiu o contexto, elegeu aquela problemática macro, aí agora a gente vai vir para o problema que o aluno é que vai descobrir, que vai investigar. Então, a gente tem no plantar, vai ser identificar, então pense em um problema presente na comunidade. Lembrando que tem a relação já com aquela temática macro que vocês já elegeram, tá bom? Ouvir, empatia. É muito importante o aluno desenvolver a empatia
para que ele possa, de fato, resolver aquele problema. A gente só resolve um problema quando a gente sabe, de fato, quais são as questões que aquele problema levanta. E aí a gente só vai conseguir desenvolver, dar uma boa resolução para esse problema através da empatia. Se a gente não desenvolver a empatia, fica muito difícil eu pensar numa resolução para aquele problema. Como que eu vou pensar, por exemplo, em resolver a questão, sei lá, do transporte urbano, se eu não uso o transporte coletivo urbano? Eu posso até tentar, mas vai ficar um pouco difícil. Então, desenvolver empatia, fazer com que o aluno, de fato, entenda como que aquele problema impacta na vida dele e das outras pessoas é muito importante. E aí, pessoal, a gente pode aqui na hora de ouvir, o que é muito indicado no Designer Thinking é a entrevista. Então, para o aluno sair ali daquela questão de como ele acha que aquilo impacta, ele vai, de fato, para a empatia, vai fazer a entrevista com as pessoas que passam por aquele problema para ver realmente como que aquilo vai impactar na vida dessas pessoas, tá bom? Aí, terceiro, buscar, define, então, busque inspiração ao seu redor. O Designer Thinking fala muito, né? Para que a gente observe, saia do mecânico, vá para a inspiração, olhe com mais atenção dia a dia, porque tudo que a gente tem na sociedade é inspiração, é fruto da criatividade. É fruto da inspiração que alguém teve porque olhou alguma determinada situação de uma outra perspectiva. Então, essa é a etapa do plantar, que é a etapa inicial. A etapa do germinar vai ser imaginar, então vai gerar ideia, use sua imaginação nesse processo, idealização. Depois, criar, aí vai fazer um protótipo. Depois do protótipo, vai testar, né? Então, é importante testar o protótipo, ver se ele funciona, né? Então, tentativa, erro e feedback. Para caso não esteja dando certo aquela proposta, aí o aluno vai adequar a partir do feedback. E a última etapa que a gente coloca é colhendo os frutos, compartilhar. É muito importante que o aluno consiga mostrar não só para a comunidade escolar, mas para a comunidade externa, o resultado desse trabalho intenso que eles terão ao longo de todo esse processo. Então, aqui, gente, nos próximos slides, a gente tem detalhado todas aquelas etapas que eu apresentei no slide anterior. Então, ó, plantando a ideia, levantar possibilidades. Então, os alunos pensam em questões presentes em seu cotidiano. Após a escolha do problema que será investigado, é necessário transformá-lo em uma pergunta para o levantamento de hipóteses e possíveis resoluções. Então, achou o problema? Esse problema tem que virar uma pergunta, tá? E aí, nesse momento, a gente está ali na primeira etapa do plantar, né? Então, de identificar. Aqui no próximo slide, ainda estamos nessa primeira etapa, né? Plantando a ideia, que aí vem levantar possibilidades. Apresentar as etapas e percursos do projeto aos alunos. Então, eles precisam saber qual vai ser o percurso que eles vão ter que percorrer ao longo do projeto. Então, eles acharam o problema, então vão transformar numa pergunta. E aí a gente vai apresentar para os alunos as etapas do projeto. Então, achou a pergunta? Agora a gente vai levantar as hipóteses, vai investigar as hipóteses, vai chegar numa resolução desse problema, vai testar essa resolução. Dando tudo certo, a gente vai apresentar tudo isso para a comunidade. Então, os alunos, eles precisam saber que esse vai ser o percurso que eles vão caminhar ao longo das aulas, tá? Aprofundar o seu conhecimento sobre a situação que desejam melhorar. Então, se, de novo, eu estou lá naquela temática de desigualdade de gênero, eu vou ter que estudar isso. Então, isso não pode ser uma suposição, eu tenho que vir com fatos. Então, ler relatórios de instituições, né, como a ONU, fazer pesquisas na escola, ler reportagens que falam da questão da desigualdade de gênero. Então, aí eu vou aprofundar o meu conhecimento sobre a situação que eu quero melhorar. Ir a campo para observar e conversar com outras pessoas, entrevista. Esse pode ser um momento muito rico de aprendizagem dos estudantes, porque eles vão entrar em contato com outras pessoas. Né, eles podem fazer essa entrevista de forma virtual, né, com formulários, eles podem fazer essa entrevista, se houver a possibilidade, de forma pessoal.
que aí é uma outra experiência, porque ele vai ter contato com a pessoa, né? Ele vai ter que fazer um roteiro, vai ter que fazer as perguntas, tem que ver se aquelas perguntas de fato vai trazer aquelas informações que eles precisam. Então, esse momento, pessoal, dos grupos, né, dos estudantes, organizarem a entrevista é um momento muito importante e a gente tem que fazer de tudo para que o aluno passe por essa etapa. Então, é interessante que ele entreviste aquele grupo que ele vai tentar solucionar o problema, tá bom? Na sequência, a gente tem a segunda etapa, que é germinar. Então, germinando o projeto, cuidando, direcionando e adaptando as ações. Lembrando que essas etapas estão lá naquele material que eu apresentei para vocês e que vai estar disponível no Moodle. Então, nessa etapa, terão lugar o desenvolvimento das estratégias, tarefas e ações para viabilizar a intervenção e resolução dos problemas apresentados pelos estudantes. Então, aqui a gente está na segunda etapa, que é imaginar, idear e criar, que vai ser prototipar, tá bom? E aí a gente ainda continua na etapa de germinar, que vai ser a última, que é testar, tentativa, erro e feedback. Os estudantes apresentam para as comunidades escolar e externa as alternativas encontradas para viabilizar a resolução dos problemas e questões trabalhadas ao longo do projeto. Então, dentro da escola, a gente pode organizar na Semana Paulo Freire, os alunos podem apresentar os trabalhos, a gente pode organizar diferentes mostras, né, de ciências, de artes, e a gente tem no Centro Paula Souza uma feira tecnológica, né, a FETEPS, que é um evento institucional que a gente pode, inclusive, pensar nesses projetos para apresentar na feira, né, que seria um momento muito importante para o aluno, porque aí ele vai extrapolar a comunidade externa dele, né? Não vai ser só aquela comunidade da escola. Ele vai ter a oportunidade de apresentar para toda a comunidade do Centro Paula Souza, né? Vai ter contato com alunos de outras unidades, de outras ETECs, de outras FATECs, né? Porque nesse momento a gente junta aluno de ETEC, de FATEC. Então, a gente pode pensar como um produto final dentro do nosso componente, né, do Laboratório de Processos Criativos, a apresentação desses projetos que esses estudantes construíram ao longo de um semestre ou construíram ao longo do ano na FETEPS. No Moodle também eu vou colocar para vocês todos os formulários da escrita do projeto para apresentar na FETEPS, que aí aquelas ETECs, aqueles professores que se interessarem, pode já começar a direcionar a escrita do projeto dos alunos, né, junto com eles, para apresentação na FETEPS, tá bom? E aí, na sequência, gente, nós temos a última etapa, né, colhendo os frutos, guardando sementes futuras, analisando resultados. Por fim, na última etapa do Laboratório de Processos Criativos, cada estudante poderá refletir a respeito de suas vivências e experiências ao longo do desenvolvimento do seu projeto formativo. Quais foram os aspectos positivos e negativos, além dos conhecimentos adquiridos durante todo o percurso? Nesse momento, pessoal, é muito importante que o aluno tenha noção, que ele traga para o plano mesmo ali da racionalidade, quais foram todos os processos pelos quais ele passou, né? O que ele aprendeu, quais foram as dificuldades, e eu digo trazer para o plano da racionalidade, porque às vezes a gente passa por tanta coisa, mas a gente nem pensa a respeito disso, né? Então, nesse momento, é muito importante o aluno, junto com o professor, analisar como que foi todo esse processo, como que foi trabalhar em grupo, quais foram as dificuldades de trabalhar em grupo, como que foi a entrevista, quais foram as dificuldades, como que foi apresentar o projeto para outras pessoas, né? Então, lá no final, é importante que o aluno pense ao longo de todo o processo que ele passou no componente, tá? Como que foi toda essa experiência. E aí a gente tem, né, a última etapa, ó, colhendo frutos, compartilha a inspiração, porque o Designer Thinking fala muito disso, né? Pra gente, quando a gente consegue resolver aquele problema, a gente tem que inspirar outras pessoas. Então, compartilhar a solução encontrada com a comunidade, colegas, familiares, inspire outras pessoas com a sua história. E aqui a gente já está chegando ao final, como possibilidade de avaliação, a gente tem aqui algumas indicativas, né? Ó.
Então, na sala de aula, é interessante experimentar diferentes configurações, roda de conversa, estação de trabalho, utilizar várias metodologias ativas, né? A gente vai ter dentro do Laboratório de Processos Criativos alguns cursos que têm uma carga horária longa, né? Então, que a gente consegue ter inúmeras aulas ao longo da semana. Então, quanto mais procedimentos diferentes a gente conseguir desenvolver com os alunos, vai ser mais interessante, né? O desenvolvimento das aulas e o envolvimento dos alunos com o projeto também. Portfólio, gente, é muito interessante o portfólio, importante, principalmente para aquela última etapa que eu comentei com vocês no slide anterior, de que ao final do processo é interessante que o aluno reflita sobre tudo aquilo que ele passou ao longo da aula, como foi para desenvolver o projeto formativo deles, só que eles precisam recorrer a um registro. Se eles não tiverem um registro, vai ficar tudo, eu acho, você lembra daquela vez? Então, é interessante eles registrarem, né, um portfólio como se fosse uma espécie mesmo de diário, para que eles voltem nesse portfólio e leiam e vejam quais eram as dificuldades, como foi que eles conseguiram desenvolver as etapas. E aí a gente tem a opção de ser portfólio virtual, que eu acredito que seja até mais simples para o professor acompanhar, né? Que hoje a gente tem inúmeras ferramentas que facilitam esse portfólio virtual. Então, a gente pode utilizar documentos compartilhados, a gente pode utilizar algumas plataformas que a gente faz a escrita coletivamente, enfim, então há várias possibilidades. Ou físico mesmo, né, que eu já acompanhei algumas ETECs que optaram por portfólio físico, e aí o aluno, ele tem todo um cuidado com esse portfólio, ele desenha, ele faz colagem, ele escreve, então dá outra relação também que ele vai ter com o portfólio. Avaliação de processos, então a gente indica muito a utilização de rubricas, né? Então a rubrica para o aluno se autoavaliar, a rubrica em pares, a rubrica em grupos, a rubrica do professor para avaliar o aluno, do aluno para avaliar o professor, se for o caso, se vocês acharem que é interessante. E lá no Moodle também eu vou colocar alguns exemplos de rubrica para quem quiser utilizar, para quem quiser mudar. E também no material que a gente tem disponibilizado do Laboratório de Iniciação Científica, o LIC, no final tem várias possibilidades de rubricas. Então, quem quiser pegar a rubrica lá do LIC, que eu vou colocar também no Moodle, dá perfeitamente para a gente encaixar em processos criativos. Aí a gente só muda, de repente, algum item, mas ela dá conta perfeitamente dos processos que a gente tem também nesse componente. E aí, novamente, eu indico a FETEPS, né, que ela pode ser também um momento de celebração, vai ser um momento de avaliação também, porque para o aluno apresentar na FETEPS o projeto, ele passa por um crivo, ele passa por um momento de avaliação, né? Então, além de ser um momento de compartilhar o que eles fizeram com outras pessoas, também vai ser um momento de avaliação, tá bom? E aqui, já finalizando, pessoal, eu trago algumas indicações de algumas referências que podem ajudar no planejamento da aula, tá bom? Esse primeiro livro, né, Desenvolvimento da Criatividade e do Pensamento Crítico dos Estudantes, que foi feito em parceria com o Instituto Ayrton Senna e a OCDE, é muito interessante. Esse material traz muita reflexão sobre a criatividade, sobre pensamento crítico. As rubricas que eu vou colocar lá para vocês como exemplo desse material, né? Então, eles fizeram rubricas para se avaliar a criatividade, que é algo muito complexo, né? Porque como você avalia a criatividade, mas esse material está disponível no Moodle. Pense Grande também, né? Da Fundação Telefônica. Está lá no nosso Moodle também, e o legal desse material é que tem muitas dinâmicas, muitas dinâmicas, faz uma intersecção com a BNCC, então, quando a gente vai para alguma dinâmica, ele coloca qual que é a competência, qual que é a habilidade, né, da BNCC, então é bem interessante, porque a gente consegue, de repente, selecionar algumas tarefas, né, que ele apresenta para desenvolver com os alunos, algumas dinâmicas que serão essenciais nas etapas dos projetos. Então, a gente consegue fazer essa relação.
Então, eu estou aqui na primeira etapa do projeto. Quais dinâmicas aqui que o Pense Grande está listando que vai me ajudar a fomentar nos alunos essa criatividade e esse olhar mais atento para a realidade, para que eles achem problemas, porque o que mais tem é problema para ser resolvido. Então, esse material ele vai dar uma indicação de de várias dinâmicas muito interessantes. Está lá no Moodle também para baixar. Esse outro livro, Sala de Aula Inovadora, também traz, pessoal, uma série de dinâmicas, metodologias ativas. Tem até um capítulo que fala de Designer Thinking aplicado à educação, né? É um livro bem simples, no sentido de ler, então, assim, é uma leitura muito tranquila, né? E que traz muitos exemplos. Então, é um livro que a gente já pega, começa a ler e já dá para aplicar. É possível achar esse livro na internet, a gente tem alguns sites que disponibilizam, tá bom? Ele na íntegra, assim como esse outro livro, Como o Cérebro Cria, né, que foi escrito por esses dois escritores norte-americanos, um é neurocientista, o outro é músico, e eles trazem aí um panorama bem interessante de como a criatividade move o mundo, né? Eu vou, inclusive, deixar lá no Moodle vários trechos desse livro para vocês lerem, para inspirá-los no planejamento da aula, tá bom? Então, ele também, vocês vão encontrar o arquivo disponível na internet. Então, é um livro também bem bacana, uma leitura muito interessante. E aí eu vou trazer várias dicas que o livro apresenta para a gente pensar nas nossas aulas dentro deste componente, tá bom? Colegas, eu espero que esse vídeo tenha ajudado, né, a pensar no planejamento, tenha inspirado vocês no plano, né, na organização do plano de trabalho docente para o componente de processos criativos, laboratório de processos criativos. Lembrando que lá no Moodle eu ainda vou colocar outros materiais para complementar toda essa minha fala, tá bom? Então, lá no Moodle nós teremos exemplos de rubrica, teremos exemplos das temáticas para auxiliar nos objetos de conhecimento, teremos exemplos para auxiliar nos objetos de conhecimento e outros materiais também na última sessão que vai ser Saiba Mais, para quem quiser estudar um pouco mais sobre metodologia ativa. Então, eu estou disponibilizando várias apostilas aqui do Centro Paula Souza mesmo, né, que já foram trabalhadas em outras capacitações, que eu acredito que vai trazer aí um repertório bem interessante e bem robusto para a gente pensar nas nossas aulas de processos criativos, tá bom? Então, eu espero encontrá-los nas nossas últimas atividades para fechar o curso. Nos vemos no Moodle. Um forte abraço, até lá!